Bons dias, tudo bem? Você sabe o que é difração? E você sabe o que é polarização? Se não sabe, fique comigo que depois da vinheta vamos falar sobre esses assuntos. Saudações, querido e querida estudante! Seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Aproveite este momento e se inscreva no canal, compartilhe com seus colegas. Hoje vamos tratar de um estudo muito conhecido no estudo de ondulatória, que é chamado fenômenos ondulatórios. Tá certo? Que fenômenos vamos estudar? Vamos falar um pouco de reflexão, refração, polarização e difração de ondas. Nesta sequência, vamos começar com reflexão, tá certo? Para isso, vamos imaginar uma situação aqui. Nesta tela, estamos representando cristas de onda plana, como se fosse uma parte, um fundo aqui, uma água, e você observando a superfície da água verticalmente. Você está em cima da piscina, em cima de uma bacia, observando a superfície plana da água, e você pode observar aqui ondas planas, um conjunto de cristas. Com isso, para representar o sentido que esta onda está propagando, que pode ser aqui, pode estar neste sentido ou pode estar no outro sentido. Enfim, vamos representar o raio de onda. O raio de onda indica o sentido que essa onda está propagando. E essas linhas verdes representam as cristas da onda, certo? Muito bem. Se esse conjunto de onda incidir em uma superfície, o que vai acontecer? Vai começar a acontecer aqui o que chamamos de reflexão da onda. E veja que o raio de onda incide, no ponto de incidência nós precisamos representar a reta normal, aquela reta que é perpendicular à superfície, bem no ponto que a onda incide. O raio está incidindo. Observe ainda que estamos representando aqui o ângulo de incidência, que é o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, de modo que esta onda reflete com o raio nesta direção. E toda reflexão você tem as suas leis. A primeira lei é que o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão no mesmo plano, isto é, são coplanares, tá certo? A segunda lei é que o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de refração, certo? Por isso é importante você representar em cada onda que incide o raio de onda e em seguida a reta normal, porque assim você consegue definir a direção do raio refletido, pois vai formar ângulo de reflexão igual ao ângulo de incidência. E como fica a representação das cristas nesta reflexão? Alguém tem ideia? Fica desta forma. Vejam o seguinte: o que tem que ser destacado e observado nesta figura? É que nessa distância aqui, ó, nós podemos representar uma distância entre uma crista e a outra crista consecutiva. Isso a gente chama de comprimento de onda. Observe que tanto na onda incidente quanto na onda refletida, o comprimento de onda é o mesmo. Portanto, esta propriedade da onda não altera. Como a onda está no mesmo meio, então a velocidade da onda incidente também é igual à velocidade da onda refletida. A frequência da onda também não muda. Afinal de contas, a frequência de oscilação de uma onda é a mesma frequência da fonte que gera aquela onda. Por isso, a frequência é a identidade da onda, porque quem forma a onda é um oscilador, uma fonte, e essa fonte oscila numa frequência.
a onda tem a mesma frequência da fonte. Moral da história: na reflexão, o comprimento de onda da onda, a velocidade, a frequência e a amplitude, todas essas grandezas ficam constantes na reflexão. Ou seja, essas grandezas não mudam na onda refletida. O que pode mudar? Dependendo se a reflexão for numa superfície, numa reflexão em extremidade fixa, ocorre inversão de fase. Se for variável, se for livre, uma superfície livre, a reflexão ocorre sem inversão de fase, mas essas grandezas permanecem constantes. Quero convidá-lo a observar um outro fenômeno. Imagine a seguinte situação. Você tem aqui é como se fosse um aquário, uma superfície que aqui nós tivéssemos uma limitação, assim, por exemplo, limitando, e aqui dentro fosse água, tá certo? E aqui a beirada do nosso balde ou do nosso tanque. E isso aqui tudo é água. Dentro desta água em repouso, nós vamos soltar 5 grãos de feijão, com um intervalo, por exemplo, de 5 segundos, 3 segundos entre um grão e outro, tá certo? Observe que este círculo está mostrando o momento em que eu solto o primeiro grão de feijão. E observe o que acontece com as ondas nesta superfície de água vista de cima. Então, à medida que for aparecendo círculos, significa cada grãozinho de feijão que está caindo na superfície de água. Observe. Então, o que você observou até aqui? Cada vez que caía um grãozinho de feijão, formava um círculo vermelho. Ao cair o primeiro, quando cai o segundo, essa onda que era a primeira formada já andou uma distância. E essas linhas em amarelo estão indicando o raio de onda, mostrando que nesta superfície plana a onda propaga em todas as direções e com a mesma velocidade, pois está no mesmo meio. Quando a onda atinge o obstáculo, começa a acontecer a reflexão. Observe aqui, ó, eu soltei até este ponto 4 grãos de feijão. Quando eu soltei o quarto grãozinho, formou esse círculo. E aquele primeiro círculo do primeiro grão de feijão já sofreu reflexão. Aqui, todos os 5 que soltei. Este círculo, este pedaço em azul, é o primeiro que já refletiu. Este é o segundo que já sofreu reflexão. E observe que o raio de propagação dessas ondas representadas de azul, que são a representação da onda refletida, é perpendicular ao raio de onda também e inverte o sentido. Muito bem, espero que tenha compreendido a representação de reflexão de ondas planas. Vamos agora passar a um outro estudo, o estudo da refração. Para estudar a refração, convido você a relembrar alguma coisa que já tenha estudado de ótica, ou aprender agora, tanto faz. Imagine aqui um tanque, um aquário, sendo isso aqui, por exemplo, água, que eu vou chamar de meio 2, e aqui é o ar, que eu estou chamando de meio 1. Um raio de luz incide na superfície da água, conforme esta representação em vermelho. Mas para isso, quero destacar um conceito que se chama índice de refração. O índice de refração caracteriza o material opticamente falando. Então, o índice de refração é a medida, é a razão entre a velocidade da luz no vácuo, representado pela letra C, e a velocidade da luz no meio. Portanto, se você quiser o índice de refração do vácuo, você vai representá-lo de que forma? Vai ser C dividido por C, velocidade no meio, vácuo. Por isso, o índice de refração do vácuo, ele é igual a 1. Tá certo?
enquanto que o índice de refração de qualquer outro meio é um número maior do que 1, porque a velocidade da onda luminosa em outros meios é menor do que a velocidade no vácuo. Por isso, esse índice de refração é sempre um número maior que 1. Muito bem, conhecido isso, vamos mencionar um pouco mais sobre índice de refração. No nosso exemplo, a água tem um índice de refração maior que o ar. E isso nós podemos dizer que o meio 1, que é o ar, é um meio menos refringente, porque ele tem um índice de refração menor que o meio 2. Usando esses termos, meio menos refringente, podemos escrever um sinalzinho de menos, indicando um meio menos refringente, e um sinalzinho de mais, indicando o meio mais refringente, aquele que tem índice de refração maior. Tranquilo? Muito bem, vamos agora falar da refração em si, o que ocorre quando a luz passa para a água. Ao incidir na superfície de água, uma parte da luz atravessa e entra na água e uma parte é refletida. Toda refração é acompanhada de uma reflexão. Tá certo? É muito importante lembrar disso. Mas, neste estudo, eu quero destacar a refração. Então, eu não vou continuar desenhando esse raio de luz refletido, tá bom? Entre o raio de luz incidente e a reta normal está o ângulo de incidência, tá certo? Entre o raio de luz refratado e a reta normal está o ângulo de refração. Observe que quando a luz passou do meio 1 para o meio 2, sendo um ângulo de incidência diferente de zero, ocorre um desvio nessa onda, nesse raio de luz. Como o meio 2 é um meio mais refringente, a luz tem mais dificuldade para percorrer. Ela entra nesse meio com uma velocidade, neste meio, a velocidade da luz é menor, e com isso o raio de luz aproxima da reta normal. O ângulo de refração, ele é um ângulo menor do que o ângulo de incidência, o que sugere para você que a velocidade da luz no meio 2 é menor do que a velocidade no meio 1. Vamos falar das leis da refração. A primeira lei da refração é muito parecida com a lei da reflexão. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado estão no mesmo plano, são coplanares. Esta é a nossa primeira lei da refração, certo? Muito bem. Continuando a representação, vamos à segunda lei da refração. Você já observou que o ângulo de incidência não é igual ao ângulo de refração. Eles são diferentes. E com isso, os dois cientistas, Snell e Descartes, estudando este fenômeno, montaram e apresentaram a lei de Snell-Descartes, a que relaciona os ângulos de incidência com o ângulo de refração e o índice de refração de cada meio. A lei de Snell-Descartes diz que o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo de refração. Muito bem. Conhecido isso, o que nós podemos destacar neste estudo da refração? Estamos analisando o raio de luz incidente, raio de luz refratado. A reflexão a gente já mencionou anteriormente. Quero destacar o seguinte: você já sabe que o índice de refração foi definido como sendo a razão entre a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Se substituirmos isso na expressão de Snell-Descartes, ela toma a seguinte forma, né? N1 fica C sobre V1, N2 C sobre V2, e eu troquei também o ângulo de incidência, vou chamá-lo de θ1, porque está no meio 1. E o ângulo de refração está no meio 2, nós vamos chamá-lo de θ2. Então, a lei de Snell-Descartes tomou
uma forma um pouquinho diferente. Lembrando que a velocidade da luz, c, que está multiplicando, pode passar dividindo, esses dois são simplificados, dividindo um pelo outro, dá o valor 1, conforme está representado. Podemos ainda arrumar um pouquinho mais esta expressão, que é a lei de Snell-Descartes para a óptica, para a refração da luz. Nós vamos tratar aqui de ondas, de modo bem generalizado, e por isso nós vamos arrumar um pouquinho mais esta expressão. Observe, se passarmos o seno de θ2 dividindo, nós teremos que V1 passa para o outro lado multiplicando e teremos a razão entre V1 e V2, certo? Lembrando que, em termos de ondas, nós podemos escrever que a velocidade de uma onda é igual ao produto do comprimento de onda vezes a frequência. Como é que fica se substituirmos V1 e V2 nesta equação? Podemos obter a seguinte figura e ficar desta maneira. Observe o seguinte, vou tirar isso aqui para te falar um pouquinho melhor. Substituindo, temos a frequência e a frequência, mas conforme eu falei, a frequência da luz ou frequência da onda não muda quando passa de um meio para outro no fenômeno refração. A frequência é a mesma, afinal de contas, frequência é identidade. Frequência depende da fonte produtora da onda. Então, frequência dividido por frequência dá, simplificando isso, dá 1 aqui. Então, como velocidade e comprimento de onda ficam diretamente proporcionais quando a frequência é constante, fica que V1 dividido por V2 é igual a lambda1 dividido por lambda2, estendendo um pouco mais a expressão de Snell-Descartes. Completando aqui, lembrando desta expressão aqui em cima, seno θ2 passou dividindo. Se o seno passou dividindo, o índice de refração N2 permanece naquele lado. Então, aqui eu tenho o índice de refração do meio 2 e aqui o índice de refração do meio 1. Tomem muito cuidado com esta expressão, que é a lei de Snell-Descartes estendida para a óptica, tá certo? Muito bem, vamos voltar aqui um pouquinho, porque eu apaguei sem querer aquela expressão. Eu quero mesmo destacar esta expressão da seguinte forma para você. Esta lei de Snell-Descartes é a lei estendida para ondulatória. Você tem a relação inteira, tanto para a ótica quanto para ondas. Muito cuidado, que o índice de refração é inversamente proporcional ao comprimento de onda, à velocidade e também ao seno do ângulo θ1. Cuidado com esta expressão ao decorar as coisas. Vamos agora representar o seguinte. Se nós colocarmos nessa luz que está incidindo, representarmos as cristas da onda luminosa. Como é que ficaria essa representação? Imaginemos que essas linhas verdes representam as cristas da onda luminosa. Quando essa onda incide na superfície da água, ela refrata, passando para a água. Lembrando que a velocidade no meio 2, ela é menor do que a velocidade no meio 1. Então, a velocidade da luz no meio 2 é menor que a velocidade no meio 1. O que vai acontecer com o comprimento de onda? A frequência permanece constante. Muito bem. Por isso, a distância entre as cristas, o comprimento de onda, diminui, tal como a velocidade. Tá certo? Então, toda vez que você ver uma figura em que na refração o raio de onda aproxima da reta normal, indica que a velocidade diminuiu. E com isso, a distância entre as cristas também diminui. Então, aqui nós temos a representação de uma onda luminosa sofrendo refração. E vejam que a luz, ao passar do meio menos
para o meio mais, a velocidade dela diminui. Agora, o que aconteceria se ao invés dessa onda ser luz, se essa onda fosse o som? Como que ficaria a refração do som? Lembre-se que som é uma onda mecânica, enquanto que a luz é uma onda eletromagnética. O som, sendo uma onda mecânica, precisa de um meio para propagar. E vai passar de um meio menos para um meio mais refringente. Um meio onde, digamos, tem mais matéria. As moléculas estão mais juntas. O que vai acontecer com o som? O som aumenta a velocidade. Na água, o som anda com uma velocidade maior do que no ar. E por isso o raio de onda afasta da normal. Observem que o ângulo de refração ficou maior do que o ângulo de incidência. E o que vai acontecer então com a distância entre as cristas dessa onda ao entrar na água? A onda sonora vai ter as cristas mais afastadas. De certa forma, isso ocorre por quê? Velocidade de uma onda é o comprimento de onda vezes a frequência. A frequência permanece constante na refração, enquanto que a velocidade e o comprimento da onda alteram na refração. Cuidado com essa brincadeira, tá certo? Muito bem, vamos ao terceiro fenômeno deste vídeo. Para falarmos de polarização, convido você a prestar atenção na minha pessoa, no meu rosto, e eu tenho aqui em mãos um filtro polarizador. Conseguem identificar um filtro polarizador como se fosse um óculos escuro? E com isso vou colocá-lo em frente à minha boca para que você continue visualizando a minha boca através deste filtro. Tá fácil? Muito bem, vou fazer assim, talvez fique melhor para visualizar minha boca. Por que você não enxerga com a mesma nitidez que estaria enxergando sem o filtro? Porque o filtro está provocando polarização da luz. E agora vou trazer um segundo filtro para você. Eu tenho dois filtros polarizadores iguais, sendo que aqui você ainda consegue enxergar minha boca. Se eu colocar um segundo filtro polarizador invertido em relação ao primeiro, observe o que vai acontecer enquanto estou falando com você. E aí? Continua enxergando minha boca? Não é mágica. Isso é polarização. Isso é física. Não é? Minha boca parece que sumiu, mas ela está aqui falando com você da mesma forma. Vamos explicar esse fenômeno? Então vamos lá. Observe o seguinte: sem o filtro, a luz que incide no meu rosto, na minha boca, é refletida e atinge a câmera até chegar em você. Quando eu coloco o filtro polarizador, a luz que é refletida pela minha boca é refletida em todas as direções, com vibração. Atenção! A vibração das ondas luminosas estão em todas as direções do espaço. Vibra para lá, para cá, para cima, para os lados. Então a onda luminosa chega até você, propaga neste sentido e tem vibração em todas as direções. Quando eu coloco o filtro polarizador, o que ocorre? O filtro quebra, intercepta várias dessas vibrações. Neste caso, o filtro permite passar apenas ondas que vibram para um lado e para o outro, para a direita e para a esquerda. Tá certo? E aí, a onda, após o filtro, está polarizada, porque a vibração está em uma única direção. Ou seja, a vibração é somente assim. Enquanto que antes do filtro, a vibração é para todas as direções. As ondas estão com vibrações para todas as direções. Aqui, até a câmera, a vibração é só em uma direção. Quando eu coloco o segundo filtro invertido, ele permite passar ondas vibrando apenas na vertical. Mas a onda que está passando através desse filtro é vibração horizontal. Ao colocar o filtro invertido,
ele intercepta aquela vibração que era horizontal, ele não deixa a horizontal passar, deixa passar apenas vertical e, portanto, não tem mais luz após o filtro, o segundo filtro, que chamamos de analisador, até a câmera. Será que ficou claro? Observe, mesmo que eu afaste, olha, você continua não enxergando a minha boca, mesmo que esteja mais longe ou mais perto. Ó. A onda está sendo quebrada pelo polarizador, uma única direção, e o analisador intercepta essa única direção. Compreenderam o que é polarização? Para tentar representar isso em uma figura, vou mostrar para vocês o seguinte agora. Veja esta figura da polarização. Observe que aqui nós temos uma fonte luminosa emitindo luz com vibração em todas as direções, para cima, para baixo, horizontal, inclinada, e essa onda aqui é não polarizada. Ao passar pelo polarizador, todas as direções são quebradas, interceptadas, menos uma direção, menos uma. Esta aqui é a onda polarizada. Isso, um filtro polarizador, normalmente é usado para fazer as lentes de óculos escuros. A maioria deles é um filtro polarizador, porque a intensidade da luz após o filtro também fica menor, pois várias ondas foram interceptadas pelo filtro, certo? Conclusão. Polarização é um fenômeno que ocorre somente com ondas transversais, pois o filtro polarizador intercepta, destrói determinadas direções de vibração. Portanto, a polarização é uma maneira de distinguir se uma onda é ou não transversal. Toda onda transversal pode sofrer polarização, ou melhor, sofre polarização. Tá certo? Muito bem. Outro fenômeno, o quarto e último deste vídeo, é difração. Trago para você nessa figura dois garotos conversando através de um muro. Observe que se esse garoto está gritando, ele está emitindo ondas sonoras, que aqui eu vou representar por esse pedaço de circunferência. Esse pedaço de circunferência consegue contornar o muro e chegar até o ouvido do outro garoto. Aposto que você já fez isso. Você já conversou com alguém, você estando na sala e uma outra pessoa da sua família estando no quarto. Você conversa, porque a onda sonora contorna o obstáculo. Ela sofre difração. É uma capacidade que toda onda, uma propriedade que toda onda possui, de contornar, de difratar. Ela contorna um obstáculo ou uma fenda. No caso da conversa em uma casa, um na sala e outro no quarto, a porta funciona como fenda, mas o som consegue contornar. Porém, a luz que o seu corpo reflete não sofre difração na porta da sua casa. Também não sofre no muro. Um garoto não enxerga o outro. Por que que não ocorre? Só ocorre difração com o som? Não. A difração ocorre devido a uma propriedade entre o tamanho do obstáculo e o tamanho do comprimento de onda. Quando o comprimento de onda, que aqui eu representei, tiver um tamanho que é da mesma ordem de grandeza que o obstáculo, a difração é muito intensa. O contornar o obstáculo é muito intenso. Ou seja, se o comprimento de onda é muito pequeno, a onda só difrata se o obstáculo for muito pequeno. E é o que ocorre com a luz. A luz tem frequência muito alta, da ordem de 10 a 14 Hz. E o comprimento de onda é muito, muito, muito pequeno. E aí, para a luz sofrer difração, a fenda tem que ser muito pequena. Talvez ocorra em alguns tecidos, entre a fibra entre uma linha e outra de um tecido, mas não é qualquer tecido que é capaz de difratar a luz, tá certo?
Muito bem. A difração, então, depende da relação entre o que eu disse? O comprimento de onda e o tamanho de quem? Tamanho do obstáculo, tá certo? Esses têm que ter tamanhos da mesma ordem de grandeza, tá certo? Tamanho do obstáculo. Quando eles têm a mesma ordem de grandeza, a difração é intensa, tá bom? Muito importante lembrar disso. Outro ponto, para mostrar um pouco mais da difração para você, observe esta figura. Você tem aqui um conjunto de ondas planas à esquerda, um obstáculo com uma fenda, cujo tamanho da fenda é próximo do tamanho do comprimento de onda à sua esquerda. Veja o que ocorre com as ondas ao passar pela fenda, sofrendo difração. Ela contorna o obstáculo, veja bem, ela contorna o obstáculo aqui contornando todo o obstáculo. Perceberam? Uma onda que era plana e reta, uma onda reta, passa a ser uma onda circular na superfície. Isso é um desenho, um filme de uma onda na superfície de água e luz azul fazendo essa figura. Compreenderam? E aí, se você gostou do vídeo, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus colegas, divulgue o trabalho. No mais, aquele abraço, até o próximo vídeo e bons estudos!